Olá, e alunos da Rede Estadual Baiana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da vegetação brasileira, acompanhando agora pampas gaúchos e manguezais. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, galerinha, nós vimos nas aulas anteriores um dos biomas que nós estudamos foram o bioma da araucária. A região sul do Brasil apresenta basicamente três grandes biomas, três principais biomas: Mata Atlântica no litoral, araucárias, que pega a região principalmente do Paraná, Santa Catarina, Paraná principalmente, né? E os pampas gaúchos, que na verdade são os campos, né? Então, aqui na América do Sul, a denominação na América do Norte é dada como pradaria aos campos, nós chamamos de pampas. No Brasil, são os pampas gaúchos, no Uruguai são os pampas uruguaios e tem na Argentina também a região de pampa. Bioma aberto formado por gramíneas, são considerados pastagens naturais, então nessa região se desenvolve bastante a cultura da pecuária e agricultura, são terras aplanadas, né? Agora tem que ter um cuidado enorme para não confundir o bioma dos pampas com um erro que aparece em alguns livros didáticos e em alguns mapas na internet, que é a denominação planície dos pampas. Não existe a planície dos Pampas, tá? No Rio Grande do Sul. Existe a planície da Lagoa dos Patos e Mirim. Essa planície, ela aí sim determinada pelo professor Jurandir Ross, ou pega a região ali ao redor, né, circunjacentes ali da Lagoa dos Patos. Nós temos como macroforma de relevo no Rio Grande do Sul um planalto de núcleo arqueado, o Planalto Sul Rio-Grandense, que aí sim, né, onde nós encontramos os pampas, né, nas depressões nós podemos encontrar também o bioma de pampas, e nessas áreas de planalto, de depressões, nós podemos encontrar as conchilhas, esses pequenos morros ovalados aqui, tá? Então são regiões aplanadas, com bioma de vegetação aberta, de gramíneas aí. Nessas regiões dos pampas gaúchos, acontece um impacto ambiental que nos chama muita atenção. Alguns autores antigamente tratavam como um processo de desertificação, quando, na verdade, era um processo de arenização. Tem que lembrar que um processo de desertificação com intervenção antrópica e escassez de água, né? Tem que ser um bioma onde ele passe por um estresse hídrico. Na região dos Pampas, no Brasil, nós não temos um estresse hídrico, escassez de água. Pelo contrário, temos até chuvas abundantes. E são exatamente essas chuvas que causam esse fenômeno da arenização, que pode ser agravado e geralmente é agravado pela ação humana. Mas o fenômeno em si, a arenização, na maioria dos casos, ele é de ordem natural. Nós temos aqui algumas imagens, ó, para vocês identificarem como é a situação dos areais, né, no sul do Brasil. E aqui ao lado nós temos um processo de formação desses areais, tá? Da maioria deles, pelo menos. Hoje é o que se entende mais por esse fenômeno. Então, as chuvas podem ocasionar abertura de pequenos de sulcos, né? O escoamento superficial vai levar sedimentos desses sulcos para as partes mais baixas. Os ventos ajudam a espalhar esses sedimentos, essa areia, por longas áreas. Tá? Geralmente, essa região, né, ela pode esse fenômeno pode acontecer também por intervenção humana, por conta da pecuária intensiva, né, numa situação que haja muita compactação do solo pelo pisoteio do gado, numa área a pastagem já foi muito explorada e o solo fica descoberto, tá? E aí podem ocorrer esses fenômenos da arenização. Então, é um fenômeno que é estudado já pelas universidades e pesquisadores no Rio Grande do Sul
e que já se descartou a ideia de chamar de desertificação a formação desses areais. Um outro bioma que nós ficamos de dar uma estudada agora nessa videoaula era sobre o manguezal. O manguezal ocorre na faixa litorânea do litoral brasileiro, quase em toda a faixa litorânea, mas nas áreas tropicais nós temos áreas mais amplas. É um bioma que sofreu muito com o avanço da urbanização, com a ocupação litorânea, com a especulação imobiliária, sofreu no passado com o avanço da agricultura nas áreas no Nordeste, mas hoje é considerado uma área de preservação ambiental, de preservação obrigatória, inclusive, porque identificou-se a importância do mangue. O mangue tem uma importância fundamental para a vida marinha, né? Principalmente porque é uma área de desova, muitas vezes, de peixes e espécies, é uma área também de reprodução, de alimentação de várias espécies marinhas, tá? Peixe, ação, tubarão, então é uma área que precisa estar preservada no nosso litoral para manter a biodiversidade, importantíssimo para a biodiversidade. É considerado uma vegetação hidrófila, que o solo ela ocorre numa área alagada, e halófila, que é adaptada a ambientes salinos, apesar dos mangues ocorrerem geralmente em áreas que a salinidade ela é alternada com águas fluviais, né, água dos rios e água do mar, tá? Mas os mangues eles são adaptados a esses solos, a essas áreas alagadas, então são vegetais hidrófilos também. Temos aqui fotos de alguns tipos de mangue. Tá? Nós vamos ver aqui a formação das raízes aéreas, por exemplo. Nós temos alguns mangues variados aqui. Existem mangues com árvores que podem atingir aí 20 metros de altura, mangues com árvores de grande porte, mas a característica das raízes aéreas é comum a quase todos eles. O manguezal é muito importante também para as comunidades caiçaras, comunidades pesqueiras que vivem da extração de, por exemplo, caranguejos e outros seres, né, e outros seres vivos que ocorrem nessa região aí. Peixes também, né, o sustento das famílias. Então, além de uma importância grande para a manutenção da biodiversidade nos sistemas fluviais e marinhos, também tem grande importância socioeconômica para o sustento das populações locais que vivem próximo a as comunidades que vivem próximas aos mangues. Um outro bioma que também não faz parte do grupo dos grandes biomas do Brasil, mas que vale a pena ressaltar, já apareceu algumas vezes em concursos, é o bioma da Mata dos Cocais. Esse bioma ele vai ocorrer ali nos estados do Maranhão e Piauí, como estou assinalando para vocês aqui no mapa. É um bioma considerado um bioma secundário, ele é dominado por palmeiras, e essa espécie vegetal ela se multiplica muito rápido, é uma ótima concorrente. Então, conforme a região sofreu com desmatamento e a perda da floresta primária, o babaçu começou a se multiplicar naquela região e foi ganhando a concorrência e foi predominando. É uma faixa de transição, saindo do bioma semiárido da Caatinga para o bioma mais úmido da floresta amazônica. Ocorre numa área onde o clima é conhecido como um clima tropical típico, com 2 estações bem definidas. Tem a estação de estiagem, curta, mas e tem a estação úmida. A região, como falei, com o predomínio das palmeiras, dos coqueiros. O coqueiro de babaçu, o principal deles, onde é muito importante para a atividade econômica no extrativismo, como nós podemos ver na imagem central aqui, uma senhora quebrando os coquinhos aqui do babaçu, né? Esses coquinhos, a casca, muitas vezes é utilizada para a produção de carvão, o carvão vegetal, né?
O fruto em si é utilizado para a produção de óleos, né? Óleos vegetais. O tronco do vegetal é utilizado para fazer palmito. Então, assim, é um tipo de vegetal, quase tudo dele se aproveita, né? Quase 100% dele é aproveitado. Nós temos aqui uma imagem, né? Parece até que a região foi plantada por babassuais aqui, né? Por palmeiras, por coqueiros. Mas, na verdade, ela foi se multiplicando de forma natural. Então, essa região aqui, também conhecida como a região do meio norte, né? Ali entre o Nordeste e a Amazônia, e a região amazônica, né? Essa aqui é a configuração da região que nós encontramos ali na Mata dos Cocais. Tá? Aqui nós concluímos nosso estudo da vegetação brasileira, né? Falamos de alguns dos principais biomas, alguns biomas que aparecem mais em vestibulares, em alguns concursos. Né? Quem vos fala aqui é o professor Aldo. Um abraço para vocês, bons estudos. Nos vemos na próxima aula.